Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Eden Hazard se aposentou dos gramados. Aos 32 anos, o belga decide de forma precoce dar um ponto final na sua carreira de futebol muito vencedora, mas de um ápice muito curto. Mesmo assim, Eden Hazard vai deixar um legado muito importante para o futebol da Bélgica e principalmente para os clubes onde ele passou, principalmente no Chelsea e no Lille, onde ele teve maior sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Eden Hazard e também sobre como foram, né, todos esses últimos anos que antecederam o final da carreira dele. Mas antes disso, eu quero o seu like. Se inscreva no canal, é importante você deixar o like, se inscrever, deixar o seu comentário e principalmente compartilhar o vídeo. Compartilhe o vídeo para a gente atingir o maior número de pessoas, para a gente entrar numa resenha para falar de Eden Hazard, que está se aposentando numa nota oficial em suas redes sociais. Ele diz que chegou o momento de pensar e parar de jogar bola e curtir a vida mesmo, porque Eden Hazard não teve uma passagem importante com a camisa do Real Madrid. Foram 4 anos bastante abaixo do esperado no Real Madrid. O Eden Hazard se despediu do futebol com mais de 700 jogos em toda a sua carreira. Só pela seleção da Bélgica, 126 jogos, com 33 gols marcados. Desses 126 jogos, ele disputou 3 Copas do Mundo, de 2014, 2018 e também a de 2022 no Catar, sendo que foi ali o grande ponto final da sua carreira por conta do péssimo rendimento da Bélgica na Copa do Mundo do Catar e o ótimo rendimento que foi em 2018, que eliminou o Brasil nas quartas de final, com ele sendo protagonista, terceiro colocado da Copa do Mundo da Rússia, na época que ele defendeu o Chelsea, que era o quê? Um dos maiores times da Europa naquela época. O Hazard, que deixou o Chelsea no final da temporada 18 e 19, para jogar no Real Madrid na temporada 19 e 20 por 115 milhões de euros e jogou apenas 76 jogos com a camisa do Real Madrid. Muito pouco, né? Para um jogador que não foi bem no Real Madrid, com 7 gols, 12 assistências, um valor caro. Para mim, uma das piores contratações da história do Real Madrid em termos de investimento e de expectativa, porque não gerou nada. O Hazard foi muito abaixo. A gente tem que destacar, gente, a carreira do Hazard, ela tem um ápice muito importante no Lille na temporada 2010-2011, com 19 anos, onde ele atinge um nível de protagonismo muito importante e consegue dar um título ao Lille de Ligue 1. A partir disso, na temporada 2011-2012, que ele foi muito bem, por sinal, com 38 jogos, 20 gols marcados e 15 assistências no campeonato, por exemplo, no total ali 49 jogos e 22 gols e 19 assistências com a camisa do Lille naquela temporada 11-12, ele vai para o Chelsea por 35 milhões de euros e ele no Chelsea consegue ter uma carreira muito bem sucedida. Só no Chelsea foram 245 jogos de Premier League com 85 gols e 61 assistências, totalizando 352 jogos pelo Chelsea, 110 gols e 92 assistências. Foi a melhor fase do Hazard, que também no Lille fez 194 jogos com 50 gols e 53 assistências. E é o Hazard que no Chelsea ele consegue ter a sua melhor fase, porque ele ganha uma Liga Europa na temporada 12 e 13, uma outra Liga Europa na temporada 18 e 19, na sua última temporada com a camisa do Chelsea, e depois ele conquista uma Copa da Liga Inglesa na temporada 2014-2015, além de 2 Premier Leagues na temporada 14-15 e 16 e 17, além de uma FA Cup na temporada 2017-2018, mas foi o principal camisa 10 do Chelsea do século, um dos principais nomes do Chelsea no novo século, um jogador
canhoto, muito habilidoso, jogava como meia, jogava como ponta esquerda, voou baixo nas últimas temporadas com a camisa do Chelsea, né? Só para vocês terem uma ideia, na temporada 18 e 19, que foi a temporada que antecedeu a transferência dele para o Real Madrid, ele jogou 37 partidas de Premier League, das 38, marcou 16 gols e deu 15 assistências. No total, naquela temporada, ele jogou 52 jogos, com 21 gols e 17 assistências. A gente está falando de um cara que, na temporada seguinte, com problemas físicos, só na primeira temporada de Real Madrid, ele jogou 16 jogos dos 38 que ele fez na Liga, com 1 gol e 3 assistências, totalizando 22 jogos. O máximo de jogos que o Hazard conseguiu jogar no Real Madrid foram 23, na temporada 21 e 22, onde ele marcou apenas 1 gol e deu 2 assistências. Foram 18 jogos só na La Liga com 0 gols e 1 assistência. A realidade, gente, é que o Real Madrid apostou no Hazard ainda no auge, né? Saindo de um Chelsea muito promissor, com 7 anos muito bem jogados, foram 7 temporadas muito bem aproveitadas em termos esportivos, em termos de carreira para o Hazard, foi um dos principais nomes do Chelsea durante esse tempo, ganhou muitos títulos, mas no Real Madrid ele ganhou uma Champions League e sequer foi protagonista e sequer jogou. Ele foi campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, pessoal, na temporada 2021-2022, sequer jogando, sequer ali participando dos jogos. Isso é um ponto muito importante de a gente dizer, porque o Hazard, pessoal, só em Champions League foram 61 jogos na carreira com 10 gols e 15 assistências, somando todas as passagens dele na Europa. Mas o auge dele foi muito curto. E não foi só por causa de problemas de lesão. A gente viu o Hazard no Real Madrid perdendo o gosto pro futebol, perdendo um pouco da ambição do que ele conseguiu conquistar no Chelsea e o que ele poderia conquistar no Real Madrid. Lembrando que ele vai para o Real Madrid com menos de 30 anos. Ele ainda tem o seu contrato rescindido no final da temporada passada, tendo ainda mais um ano de contrato para cumprir. Ele rescinde o contrato, fica disponível no mercado, tem especulações para jogar, inclusive tendo o nome vinculado aqui no futebol brasileiro, no Crystal Palace, em times da Bélgica, em times da Arábia, em times dos Estados Unidos, e não vai para frente a negociação. Ele simplesmente optou por sair de cena. Sair de cena como o próprio Gareth Bale também saiu de cena, né? Sem jogar o seu melhor jogo. Né? Não vivendo mais uma fase importante, porque 76 jogos nos últimas 4 temporadas é muito pouco para um jogador, né? Que em média consegue fazer 50 jogos saudável em uma temporada na Europa, né? Então é muito pouco do que a gente espera, mas em termos de carreira, o Hazard é o principal nome da geração belga que se encerra esse ciclo com a aposentadoria dele na seleção da Bélgica após a Copa do Mundo no Catar e o final da carreira dele no Real Madrid, jogando quase nada, jogando muito pouco, né? Então, parece que a preparação do final de carreira foi moldada pelo próprio jogador por conta do seu desinteresse em jogar e principalmente motivado por conta das lesões, problemas físicos, lesões sérias e ao mesmo tempo uma falta de perspectiva em um Real Madrid que se acendeu com os jovens e agora consegue ter um caminho muito mais consolidado, com um alicerce bastante desenhado, mesmo com veteranos no time, mas um time no futuro, com o Bellingham voando, jogando demais, né? Com o Vini Júnior e com o Rodrigo sendo os principais atacantes do time, né? Então é uma situação em que o Hazard ele foi perdendo. Fica uma decepção, sim, porque a gente esperava que o Hazard poderia ser um jogador fantástico, assim como foi no Chelsea e no Real Madrid. Esse é o grande ponto, porque não houve nenhum auge do Hazard no Real Madrid. O auge do Hazard se resume às 7 temporadas que ele teve no Chelsea, mais a temporada de título que ele teve no Lille. Foram 2 temporadas muito boas no Lille, né? A gente lembra que o Hazard
começou a jogar profissionalmente com 16 anos de idade. Lá na temporada 2007-2008, que ele jogou 4 partidas é, oficiais com o Lille. Mas já na temporada 2008-2009, que ele já, com 17 anos, já joga 30 jogos os 38 da Ligue 1. Depois, na temporada 10 e 11, que ele se consolida com Copa da França e com o título da Ligue 1, sendo um dos protagonistas do time. Mas a temporada 11 e 12, que era a temporada que tinha tudo para ser campeão com o Lille, foi a temporada mais positiva dele na carreira em termos de números, até melhor que a do Chelsea. Em todas as 7 temporadas do Chelsea, porque ele teve 38 jogos, 20 gols, 15 assistências. Foram 49 partidas, 22 gols e 19 assistências. Uma marca assim fantástica. Foi a temporada que o Hazard marcou mais gols na carreira. Uma temporada única com o maior número de gols, na temporada 11 e 12. E no Chelsea ele conseguiu quase alcançar esse feito na temporada 18 e 19, na temporada que culminou no título da Liga Europa, com 52 jogos, 21 gols e 17 assistências. Mas assim, o Hazard da Copa da Rússia vai deixar saudade. Na verdade, muita coisa do Hazard vai ser dado como eu falo assim, a gente vai sentir falta, porque foi um dos meio-campistas mais talentosos que a Europa já viu, né? Que o futebol mundial viu. Mesmo com curto tempo de auge, mas foi uma carreira bastante positiva até um determinado tempo. É claro que depois, somando os desinteresses, os problemas físicos no Real Madrid, fez com que o Eden Hazard não prosperasse no Real Madrid, ficasse como uma das maiores decepções da história. Para mim, a principal decepção da história do Real Madrid em termos de contratação, porque você está contratando um dos maiores meio-campistas, ponta-esquerdas da atualidade, e ele sequer correspondeu o mínimo no Real Madrid. Isso que ele tinha toda a possibilidade de ser o cara do time. E não foi em nenhum momento. Desde a primeira temporada que ele esteve lá. E aí, isso, claro, foi culminando até o fim da geração belga, o fim dessa geração de ouro da Bélgica, com a Bélgica tendo um aproveitamento muito mal na Copa do Mundo, sendo eliminada na fase de grupos e com o Hazard dando adeus. Né? Agora você tem poucos nomes daquela grande geração belga que encantou o futebol mundial, sendo o Hazard o principal nome técnico ao lado do De Bruyne, que ainda continua na seleção, ao lado do Romelu Lukaku também. Mas é isso, pessoal. Para mim, fica um gostinho de quero mais. A carreira do Hazard poderia ser um gostinho de quero mais. Talvez, se ele tivesse ainda vontade de jogar futebol, ele poderia ser muito útil até mesmo no próprio Chelsea atual, o próprio Chelsea atual, com tantos jovens que ele poderia ser uma figura de liderança. E infelizmente não teve interesse com isso. Nem o próprio clube teve interesse também. Na verdade, ninguém teve mais interesse em Eden Hazard depois da fraquíssima passagem dele pelo Real Madrid, e isso acabou de uma forma até melancólica o encerramento da sua carreira, mas não podemos esquecer que os 7 anos dele no Chelsea, somado os anos que ele teve no Lille, principalmente os 2 últimos anos de Lille, entre 2010 e 2012, foram muito bons, que o credenciou a ser um dos maiores jogadores de futebol belgas da história. Né? Ele pode estar também entre os principais jogadores da história da Premier League do Chelsea, mas ele é a grande figura do futebol da Bélgica em toda a história, pelo que ele construiu e pelo que ele fez, com uma seleção muito boa na Copa do Mundo de 18, começando um projeto lá em 14 e que conseguiu seu auge em 2018 e teve o seu declínio no Catar no ano passado. Mas é isso, pessoal. Deixa um comentário sobre a carreira do Hazard. Eu quero falar um pouquinho com vocês. Deixe o seu comentário, ative as notificações, deixe o seu like e ao mesmo tempo compartilhe o vídeo com o pessoal, porque Eden Hazard encerrou a sua passagem pelo futebol aos 32 anos de idade e aí não sabemos se o Hazard seguirá no futebol após a sua carreira de jogador. Veremos as cenas dos próximos capítulos, se Eden Hazard será treinador, será dirigente, se trabalhará com futebol ainda. Mas eu duvido muito, eu acredito que ele não tenha essa aspiração na vida dele. Mas vamos aguardar no que pode acontecer. Valeu? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.